Em Atos 25 e 26 é narrado o período onde Paulo é encontrado preso em Cesareia por ter sido acusado pelos principais líderes dos judeus por proclamar o nome de Jesus Cristo e por declarar que ele era o Messias. E visto isso, o governador daquela região, chamado Félix, leva Paulo a julgamento, mas por não haver provas o bastante de que aquilo que os judeus o acusavam era verídico, ele decide não dar andamento com o processo. E na verdade, Paulo não tem motivo algum para estar preso ali, pois não existem provas concretas do que aqueles homens dizem que ele tem feito, mas ainda assim o governador decide mantê-lo preso, porque está sendo persuadido. E com isso, o tempo passa e na verdade o governador é até trocado, pois agora não se chama mais Félix, mas agora é um homem chamado Festo que está no lugar dele. E nisso Paulo fica aprisionado em Cesareia por pelo menos 2 anos. E durante estes 2 anos, de forma injusta, preso, Paulo nada pôde fazer a não ser esperar que fosse a julgamento novamente, para que então algo fosse decidido. Até que um tempo depois, o rei Agripa e sua irmã vem fazer uma visita a Festo e ele acaba por comentar isso com o rei e pede a ajuda dele, pois não haviam motivos concretos para manter Paulo ali encarcerado. E nisso um novo julgamento é preparado e Paulo é levado adiante deste rei para que falasse, quando na verdade o desejo dos líderes religiosos dos judeus era que Paulo fosse levado para ser julgado em Jerusalém, porque lá eles poderiam matá-lo, que na verdade era o desejo deles. E sendo ali feito o julgamento de Paulo e o discurso dele sendo ouvido, mais acusações, as mesmas acusações que o levaram a estar ali preso, são atiradas sobre ele e ele se defende de uma forma muito sábia e responde a todos os judeus de uma forma coerente e totalmente guiada pelo Espírito. E enquanto estava ali e se defendia, Paulo é até um pouco ousado diante da situação e não se preocupando nem um pouco com a forma qual ele se encontra ali, ele fala um pouco sobre si. Ele fala sobre a sua conversão e sobre a forma como ele perseguia os cristãos e os matava, a forma como ele fazia parte da seita dos fariseus e perseguia os cristãos. Paulo, mesmo tendo muitos motivos e muitas maneiras de se defender e de rebater aquelas acusações, prefere falar sobre como foi sua experiência de conversão e como foi quando Jesus Cristo o chamou para o ministério. E nisso ele monta uma breve pregação ali e fala sobre o Senhor. Ele conta como o Senhor o chamou para iluminar aqueles que estavam em trevas e abrir os olhos para que as escamas fossem tiradas. E quase como se esquecesse da situação a qual ele se encontrava, Paulo evangeliza aqueles homens e fala sobre o reino. Ele declara o reino do Senhor e fala sobre Jesus Cristo. Aquele que era o motivo pelo qual ele havia sido preso, era o motivo porque ele estava ali sendo julgado, ele ainda assim pregava sobre o Senhor, ele ainda assim declarava o reino do Senhor. E após o seu breve discurso, o rei Agripa responde a Paulo que ele quase foi persuadido por Paulo a se tornar um cristão. E Paulo responde: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. Paulo, mesmo estando aprisionado, mesmo estando acorrentado e sendo julgado, não se preocupou com aquilo que ele passava, mas se preocupou em falar do Senhor, se preocupou em pregar a palavra do Senhor, se preocupou em fazer aquilo que Jesus Cristo havia o chamado a fazer, a declarar o reino do Senhor e fazer a obra que o Senhor havia lhe confiado em suas mãos. E ainda que aqueles fossem os seus acusadores, Paulo não os denunciava, Paulo não os julgava, mas ele desejava que eles se tornassem como ele, como mesmo declara. Ele desejava que aqueles homens fossem tão cristãos quanto ele, e em vista disso nós podemos ver que o coração de Paulo de fato não estava como o daqueles homens, porque enquanto alguns desejavam matá-lo e arrancar a sua própria vida, tudo o que ele desejava era proclamar o reino do Senhor acima de qualquer situação, e desejava que até mesmo aqueles que eram seus acusadores fossem perdoados, se tornassem cristãos e reconhecessem que somente Jesus Cristo é o Senhor. E isso nos traz a reflexão de: será que nós realmente temos sido cristãos o bastante? Será que nós temos proclamado o reino do Senhor onde nós estamos, onde nós colocamos os nossos pés? Será que nós temos cumprido a grande comissão a qual Jesus nos entrega antes de ascender aos céus da forma correta? Será que nós temos amado até mesmo aqueles que são nossos inimigos e que nos odeiam? Será que até para estes nós temos declarado o reino do Senhor e sua justiça?
Existe uma frase do Billy Graham que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E que tipo de Bíblia as pessoas leem quando olham para você? Será que você de fato tem feito dessa maneira como Paulo fez? Que mesmo diante da sua prisão, mesmo diante do seu cárcere e acorrentado, não se preocupou com aquilo que ele estava passando, mas se preocupou em declarar a palavra de Deus. Se preocupou com que, se de fato aqueles homens já conheciam Jesus Cristo e já haviam se rendido aos pés do Senhor. Quantas vezes, porque as pessoas simplesmente nos fazem coisas tão mínimas e pequenas, nós viramos a cara, nós deixamos de falar com algumas pessoas e nós até mesmo deixamos que algo de ruim seja gerado em nossos corações. Quando na verdade o Evangelho pede para que nós vamos totalmente na contramão, pregando a palavra e declarando o reino de Jesus até mesmo para aqueles que nos odeiam e desejam nos destruir, como foi o caso de Paulo, que mesmo preso de uma forma injusta e tendo ficado em cárcere por 2 anos, não se preocupou com aquilo que ele havia passado, mas se preocupou sim em falar do Senhor, se preocupou em falar de Jesus Cristo. E será que a Bíblia que as pessoas têm lido hoje, ao olharem para você, é uma Bíblia de fato boa? Será que é a palavra genuína e pura do Senhor que está emanando de você todas as vezes que você chega em um ambiente, todas as vezes que você abre a sua boca e fala algo? Será que você tem manifestado a glória de Deus de fato e da forma correta? Ou será que na sua Bíblia ainda tem faltado algumas páginas e na verdade você tem arrancado aquilo que você não quer e as pessoas não têm conseguido te ler com uma forma clara e exata? E que nós possamos aprender com Paulo que, independente da circunstância a qual ele se encontrava, ele não deixava de fazer aquilo que ele mais amava. Ele não deixava de fazer aquilo que o Senhor o havia comissionado e chamado para fazer. Que nossos corações possam ser batizados e cheios do amor do Senhor para declarar a palavra dele até mesmo àqueles que nos cercam, que nos rodeiam e que desejam nos destruir. E que nós possamos lembrar que Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo nos deixa como um ensinamento, é amar. Amar as pessoas, amar ao próximo acima de toda a situação, que não por acaso é um dos grandes mandamentos deixado por Deus para nós, e que nós possamos de fato aprender a amar ao próximo, a amar aqueles que nos odeiam e pregar a palavra do Senhor, declarar o reino do Senhor, até mesmo quando as situações não parecem boas para nós, sabendo que tudo está na mão do Senhor e que nós podemos confiar nele, porque enquanto nós o fazemos à sua vontade, ele cuida de nós e não nos abandona. E é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você se permita ser cheio desse amor do Senhor e pregar a palavra do Senhor e declarar o reino de Deus até mesmo para aqueles que te odeiam, para aqueles que parecem não gostar de você. Que as pessoas possam olhar para você e enxergar uma Bíblia boa, uma Bíblia bonita, com clareza e entender com exatidão a mensagem que você deseja passar. Que onde você colocar os seus pés, que você possa ser um instrumento do Senhor e manifestar o reino dele. Assim como Paulo, que independente do que passava, declarava o reino do Senhor e a sua justiça.